Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, galera! Alô, turma! Sextou e o Radar Esportivo chegou, moçada! Tudo bem? Tudo certo, tudo maravilha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Começando aqui mais um Radar Esportivo, o seu podcast esporte do portal Galera Mix. Já convidando você para se inscrever no nosso canal no YouTube do portal Galera Mix. Venha conferir as novidades do Radar Esportivo e também do portal Galera Mix, sempre trazendo muita coisa bacana para você acompanhar. Então, nessa sexta-feira, nós vamos falar de esportes aqui no nosso podcast, nosso Radar Esportivo. Vamos bater aquele papo bacana, aquele bate-bola que você já conhece. Enfim, estamos chegando, estamos na área. Vambora? Vamos começar então? Vamos falar de esporte? É para isso que a gente está aqui, não é verdade? Já vamos começando aqui então, trazendo os destaques da Série C. Série C do Campeonato Brasileiro, que tem catarinenses jogando nesse final de semana, né, dia 6 aí de setembro, véspera de feriado, né? Nós temos aí os catarinenses entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Brusque vai encarar o Boa Esporte. O Brusque vem de vitória no último jogo, né? Venceu o Ituano, né? O Bruscão aí também buscando um bom resultado, buscando mais uma vitória, manter aí essa boa fase do time, essa boa sequência do Brusque, e com certeza o Brusque vai buscando aí um resultado positivo no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, o Bruscão está na área e o que a gente espera é que a equipe possa manter aí a boa fase, tá certo? Então, e Boa Esporte, jogo domingo, 4 da tarde. Nós temos o Criciúma também. Criciúma vai encarar a equipe do Volta Redonda também nesse domingo. O Tigre buscando mais uma vitória também. Os catarinenses que jogam no mesmo grupo, né, estão em boa fase, né? Tanto o Tigre como o Bruscão vem aí numa boa fase. O Criciúma vai buscar mais um bom resultado contra a equipe do Volta Redonda, jogo também domingo. E claro, boa sorte para o Tigre, que o Tigre possa realmente fazer mais uma vitória. É hora do Tigre fazer um bom resultado e avançar cada vez mais também na Série C, quem sabe aí em busca pelo acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B, que o time caiu no ano passado, né? E o Brusque também, vem fazendo uma grande campanha, né? O Brusque vem muito bem, um grande ano, inclusive, né? E que a fase continue boa na Série B, na Série C, ou melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, Brusque e Criciúma, boa sorte para os catarinenses que jogam aí nesse final de semana. E agora vamos falar de Série B, então. A gente teve jogos no meio da semana, os catarinenses, inclusive, jogaram, né? E a gente começa trazendo aqui os destaques, né? O Figueirense, que jogou nessa terça-feira, né, e acabou perdendo o jogo para o Náutico, né? O jogo para o Náutico 1-0, o jogo que aconteceu no Recife. O Figueirense acabou perdendo mais uma partida aí na Série B. Aliás, um jogo muito ruim, muito fraco. Tecnicamente, o Figueirense até teve mais atitude, teve algum bom momento ou outro na partida, mas é fato que as coisas não aconteceram como se esperava, né? O Figueirense que havia empatado o seu jogo contra o Confiança no estádio Orlando Scarpelli, jogo no sábado, e aí terça-feira foi a Recife encarar o Náutico, acabou perdendo aí 1-0, né? O Figueirense que estacionou aí com 6 pontos na tabela de classificação. Já a gente conversa sobre, né, isso, sobre a classificação da Série B. Então o Figueirense, o Elano ainda não venceu, uma equipe que cria pouco, produz pouco. O Figueirense não consegue jogar, está tentando se reforçar também na medida do possível, já que a situação financeira do clube é muito complicada, né? Uma situação muito difícil, e com certeza o Figueirense buscou
né, busca uma situação melhor na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, portanto, perdendo aí 1-0 para a equipe do Náutico Timbu, o time de Pernambuco aí, que acabou vencendo a partida. Repito, mais uma vez, um jogo daqueles, assim, que são difíceis da gente acompanhar, né? Mas faz parte, o futebol brasileiro tem dessas coisas, Série B, às vezes a gente tem jogos que realmente não são tão bons assim, ainda mais nesse tempo, nessa loucura que a gente está, nesse calendário extremamente insano do futebol brasileiro, tá certo? A Chape também venceu, né? A Chape também venceu seu confronto contra o Juventude, grande vitória da Chape, a Chape, né, que vem frequentando a parte de cima da tabela e que foi uma surpresa para muitos analistas, porque ela vem passando por uma reestruturação, vem passando aí por um momento de transição, de reformulação. Afinal de contas, a Chape teve problemas financeiros, enfim, tem muitas questões também sendo discutidas ainda com relação àquela tragédia que aconteceu em 2016, né, a queda do voo da Chape, e muita gente buscando também indenizações na justiça, famílias, enfim, são situações que a Chape acaba tendo que conviver em virtude dessa tragédia que aconteceu, que todos nós nos lembramos muito bem. Mas o importante é que a Chape venceu o seu compromisso e vai em frente. A Chape aí mantendo-se, portanto, na parte de cima da tabela. A Chape foi a 14 pontos, o que é muito bom, o que é muito importante. A Chapecoense aí na parte de cima está no G4 nesse momento. A Chape está no G4, vem na 4ª posição aí, né, com 14 pontos somados até agora aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, que a Chape possa continuar vivendo esse bom momento. Agora, vamos voltar para Floripa. Vamos voltar para Floripa e falar de Avaí. Avaí jogou quarta-feira, jogo das 4h30 da tarde. O Avaí encarou a equipe do Operário, de Ponta Grossa, 2-0, boa vitória do Avaí, o Avaí conseguindo a segunda vitória consecutiva, né? O Avaí conseguindo vencer em casa, conseguindo fazer o resultado e também conquistar mais 3 pontos aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que é sempre muito disputado. O Avaí que fez aí uma boa partida, jogou bem, um jogo interessante, principalmente no primeiro tempo, que o Avaí conseguiu aí fazer esse resultado e, consequentemente, somar mais 3 pontos na tabela de classificação. O Avaí foi a 9 pontos, né? Foi a 9 pontos nessa Série B, depois dessa vitória contra o time de Ponta Grossa, o Operário do estado do Paraná, que é, inclusive, adversário que frequentava ali o G4 até agora, né? Nessa Série B, e o Avaí conseguiu 2-0 a vencer aí a partida diante do time paranaense no estádio da Ressacada. E grande resultado, torcida azurra feliz, até porque o Avaí vinha, inclusive, passando por dificuldades nessa Série B, e é uma equipe que sempre se espera muito pelo investimento que fez, tá certo? Então, grande vitória do Avaí nessa quarta-feira, jogo contra o Operário, válido aí pelo Brasileirão da Série B, e a gente espera que os catarinenses, Avaí, Chapecoense, que o Figueirense também possa melhorar aí na parte da tabela. Por enquanto o time não tem deixado, o Figueirense não tem deixado a torcida muito contente pelas fracas atuações, né? Vamos ver, quem sabe o Figueirense possa sair dessa situação. O Figueirense, que inclusive, está jogando, né, hoje contra o Paraná. Jogo duro, hein? Jogo das 19h15 contra o Paraná, equipe que está aí na parte de cima da tabela. Equipe que vem firme, vem forte aí, o Paraná, e o Figueirense tem adversário duro, né? E joga em casa, é um bom jogo para o Figueirense vencer. É difícil, jogo complicado, jogo que o Figueirense encara uma equipe que está na parte de cima, no topo da tabela, mas, enfim, futebol, tratando-se de futebol,
aquela frase antiga, né? Tudo pode acontecer. O futebol ele tem dessas coisas, a gente espera que o Figueira possa viver o melhor momento aí na Série B também para a sua torcida. A torcida do Figueira merece. Não tem passado por bons momentos nos últimos anos o Alvinegro do Estreito. E já que estamos falando aí de confrontos, né, de jogos, Figueirense e Paraná é o jogo de hoje, nós vamos falar sobre o outro confronto aqui também da Série B, né, o jogo envolvendo Chapecoense e Avaí, jogo na Arena Condá, jogo que acontece em Chapecó domingo às 11 da manhã, jogo de duas equipes catarinenses que se espera muito, né? A Chapecoense vivendo um momento bacana na tabela, um momento legal, até então está no G4, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, com 14 pontos somados. A Chapecoense, repito, numa boa sequência, encarando o Avaí, que conseguiu também aí 2 vitórias consecutivas. Primeiro venceu o Oeste 2-0 e agora a vitória foi contra o time do Operário, né, jogo que aconteceu no meio de semana, um jogo que a expectativa é muito boa, né? Se o Avaí continuar nessa fase de crescimento, nessa evolução, né, do trabalho do técnico Geninho, a Chapecoense também vivendo esse bom momento na Série B, que vem de vitória contra o Juventude. Enfim, um jogo que a gente está esperando, um confronto de catarinense. Então, domingão, jogo em Chapecó, Chapecoense e Avaí, jogo importante. Se o Avaí vencer, vai aí a 12 pontos, e inclusive fica numa situação melhor na tabela, né? E a Chapecoense pode ir a 17, caso vença o seu compromisso diante do Leão da Ilha. Chapecoense vai jogo de domingo, tá certo? E claro, Série B acontecendo, o Campeonato Brasileiro aí já na sua 8ª rodada, enfim, alguns clubes vão se destacando, outros ainda com jogos a menos devido à questão da Covid, né? Que também é algo que tem impactado seriamente aí no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B também, enfim, o coronavírus, a pandemia, né? Vem trazendo aí muitos impactos, inclusive jogos sem público, né? Que saudade de torcedor no estádio, que saudade da galera poder frequentar a arquibancada. Afinal de contas, o estádio também é do torcedor, tá certo? Agora a gente traz aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, das equipes que estão aí na parte de cima da tabela. Cuiabá, nós temos aqui o Cuiabá liderando, mas você pode perceber que nós temos 3 times empatados aqui no número de pontos. Cuiabá, Paraná, que é o adversário do Figueirense, e também aí o time do América Mineiro, são equipes que estão aí com 14 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. A Chapecoense, eu havia dito anteriormente que a Chape tinha chegado a 14 pontos. Na verdade, a Chape tem 13 pontos aqui, só corrigindo a informação que eu havia dado anteriormente, né? Para você que está acompanhando nosso podcast, a Chapecoense tem 13 pontos e nesse momento está na 4ª posição aqui da Série B, está no G4, portanto, a Chapecoense com 13 pontos. Em seguida aqui, o Operário é o 5º colocado, o Operário de Ponta Grossa tem aí os seus 12 pontos, o Operário com 12 pontos, o CRB é o 6º com 12 pontos também, né? O CRB Clube de Alagoas aí, né? Na 6ª posição. Aí, na sequência, você tem a Ponte Preta também na 7ª posição, né, com 11 pontos. O Vitória vem em seguidinha na 8ª posição. O Náutico tem 10 pontos, é o 9º colocado, o Náutico que venceu o Figueirense, e o Avaí, o Leão da Ilha, fechando aqui a primeira página da tabela, a primeira parte aqui, com 9 pontos na 10ª posição. Esses são os 10 melhores da Série B. A segunda parte da tabela, com 9 pontos, está empatado o número de pontos com o Avaí. Vem o Juventude, que é o 11º, o Botafogo de Ribeirão Preto na 12ª posição. Aí você tem Brasil de Pelotas na 13ª colocação, Confiança é o 14º, com 6 pontos.
Aí, ó, Figueirense com 5. Figueirense com 5 pontos, é o 15º colocado. Figueirense que está ali bem pertinho, né? Bem pertinho da zona do rebaixamento. Ufa, não entrou aí para a zona do rebaixamento por enquanto, né? E por isso tem que fazer o resultado hoje diante do Paraná. Jogo importantíssimo para o Figueirense. Cruzeiro vem logo atrás. Olha o Cruzeiro onde tá, rapaz. Cruzeiro que perdeu o jogo para o Brasil de Pelotas. Tá uma crise danada lá pela área do Cruzeiro. Tá uma coisa... Aliás, o que fizeram com o Cruzeiro, né? E esses dirigentes da gestão passada, esse pessoal deveria estar preso, porque a bandalheira realmente no Cruzeiro foi uma coisa terrível o que aconteceu, né? Mas o Cruzeiro é o 16º, como o Cruzeiro tem menos 6 pontos devido à punição dada pela FIFA diante de dívidas que o clube tem a pagar, são 4 pontos, portanto, para o Cruzeiro, é o 16º. Aí aqui, ó, no Z4, a zona de rebaixamento. Guarani, o Bugre, 17º com 3 pontos. Guarani abre a zona do rebaixamento, né? O CSA é o 18º colocado, empatado com 13 pontos também. Aí o Oeste é o 19º com 3 pontos, acho que ainda não venceu no campeonato, e fechando a tabela de classificação na lanterninha, 1 ponto para o time maranhense, para o Sampaio Corrêa, que fecha aí a classificação do Brasileirão da Série B, que tem rodada nesse final de semana, tem Catarinense já jogando hoje, o Figueirense em campo, já contra o Paraná, que é o 2º colocado, está ali com 14 pontos, jogo duríssimo para o Alvinegro do Estreito. Boa sorte aí, Figueira. Portanto, hoje também um bom jogo aí para a galera acompanhar. Chapecoense e Avaí, domingo, jogo das 11 da manhã. Esse aí foram os destaques da Série B do Brasileirão, 8ª rodada que está na área. Já conversamos sobre a Série B e agora a gente fala sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, bombando também, teve rodada nesse meio de semana, jogos importantes, polêmica, para variar polêmica. E sobre o que? Eu vou dar um doce para você que acertar qual foi o motivo da polêmica da Série A do Brasileirão nessa semana, mais uma vez. Atenção, 1, 2, 3, isso mesmo, o VAR. O árbitro de vídeo trazendo polêmica mais uma vez. Enfim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, né? Vamos então aos jogos, destacar aqui os jogos, os resultados desse meio de semana, jogos de quarta e quinta-feira, né? Mais conhecido como ontem, inclusive. Então vamos lá, vamos conversar aqui sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Já começando com o clássico do Ceará. Fortaleza teve clássico e o Ceará venceu aí o Fortaleza, né? O Ceará fez aí o seu resultado, né? Um resultado importante. 1-0 aí contra a equipe do Fortaleza, portanto, né? Jogo disputado aí em Fortaleza, obviamente, né? E a gente conversa aqui também sobre Fluminense, Atlético Goianiense e Flusão. O jogo foi 1-1, né? Fluminense acabou empatando o Atlético Goianiense, que está na parte de baixo da tabela, jogo 1-1. E o Fluminense não conseguindo, né? Aí o resultado, o Atlético Goianiense consegue um empate, apesar de não poder comemorar muito, porque está na parte de baixo da tabela, mas de qualquer maneira empatou com uma equipe, né, que, em tese, muitos dizem, não disputa, né, o mesmo campeonato que acaba jogando o Atlético Goianiense, que é o famoso campeonato para não cair, a disputa para não cair, pelo menos para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, tá certo? O Corinthians, né, enfrentou Goiás e Corinthians, o Corinthians fez 2-1, venceu o Corinthians, né? O Corinthians conseguiu aí, Corinthians muito pressionado, o Thiago Nunes, técnico pressionado, a torcida realmente chiando, cobrando bastante, né? E o Corinthians conseguiu a vitória 2-1 para cima do Goiás, portanto, jogo também de quarta-feira à noite. Aí nós tivemos
Atlético Paranaense e Bragantino 1-1, duas equipes que não vêm numa boa sequência também nessa Série A. Empate, resultado que não foi bom para nenhum dos dois, né? Resultado não foi bom para ninguém aqui. Claro que está tudo muito equilibrado, é começo de campeonato ainda, mas são duas equipes que claramente não estão vivendo aí os seus melhores momentos na temporada, mais especificamente na Série A do Brasileiro, tá certo? Também a gente teve Curitiba e Botafogo Curitiba, jogo também 0-0, enfim, um empate para o Curitiba que está tentando melhorar na tabela de classificação, e o Botafogo que tem jogo a menos, mas está na zona do rebaixamento hoje, né? Está na zona do rebaixamento hoje, foi aí a 7 pontos, o time comandado pelo Paulo Autuori, o Fogão acabou empatando com o Coxa Branca, jogo 0-0 também, jogo de quarta-feira, tá certo? E agora nós tivemos Bahia e Flamengo, um jogo que teve nada mais, nada menos, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gols. 8 gols aí, o confronto envolvendo Bahia e Flamengo, e quem levou a melhor? É verdade, o Flamengo levou a melhor, 5-3. 5-3, o Bahia acabou perdendo a partida, levou 5, e o Flamengo, um grande resultado para o time do Flamengo, que venceu a segunda consecutiva, o time do Domini, ex-auxiliar do Guardiola, né? E que consegue aí mais uma vitória no Brasileirão, 5-3, rapaz, já tá que resolveu fazer gol aí contra o time do Bahia, que depois dessa derrota, adivinha o que aconteceu? Demitiu o técnico Roger Machado. Mais um técnico triturado, mais um técnico na frigideira dos técnicos aqui no futebol brasileiro, né? É verdade, frigideira aí que realmente é pesada, é forte, né? Bomba a frigideira dos técnicos. Quarta-feira, teve mais jogos? Teve mais jogos, sim, teve mais jogos. Nós tivemos aí o Internacional jogando contra o Palmeiras e Internacional, jogo 1-1, jogo que inclusive estava bastante fraco tecnicamente. O Internacional poupou alguns jogadores, o Palmeiras não jogou bem, né? Palmeiras não jogou bem, não conseguia realmente criar grandes oportunidades. O meio campo do Palmeiras, não, o setor de criação do Palmeiras realmente não funciona, né? O Vanderlei tem tentado mexer, e o Internacional também, né? Sem alguns dos seus titulares. Agora, no final do jogo teve emoção, teve 2 gols aí, o jogo foi 1-1, envolvendo Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Internacional, já que o jogo foi em São Paulo, Palmeiras jogou em casa, acabou empatando aí o jogo diante do Colorado, o time aqui do sul do Brasil, tchê. Então, 1-1 nesse jogo, né? Nós tivemos ainda Santos e Vasco, jogo na Vila Belmiro, 2-2, empate envolvendo Santos e Vasco, o time do técnico Cuca, empatando contra o Vascão do Ramon Menezes, o homem da harmonização, do ramonismo, né? Como a galera do Vasco, o pessoal da Colina está chamando aí, 2-2, né? Então, o pessoal aí, Santos e Vasco, fizeram um jogo com 4 gols, né? E o jogo terminou empatado, mais um, né? Teve um bocado de empate aí nessa quarta-feira, válido aí pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos importantes, a Série A sempre bombando, e um campeonato que é equilibradíssimo, né? O campeonato da Série A, o brasileiro é certamente o campeonato mais equilibrado do mundo, tanto é que você vai olhar para a tabela de classificação, você vê aí, né, um grande equilíbrio, equipes aí brigando, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela também, tá certo? Vamos falar aqui, ó, nós tivemos jogos da quinta-feira, tivemos aí o Sport vencendo para cima do Grêmio, 2-1,
o Grêmio perdendo, o jogo né, contra o time pernambucano, 2-1, o Sport, que inclusive conseguiu uma boa vitória e ultrapassou aí o Grêmio na tabela de classificação, né? O Sport deixou o Grêmio aí para trás, o time do Renato Gaúcho, né, que acabou não conseguindo vencer o Sport. Foi muito criticado o Renato, né? O Grêmio perdeu o seu jogo, inclusive a torcida criticou a escalação do Thiago Neves. Aliás, o Grêmio, depois desse jogo, depois da atuação do Thiago Neves, aí, segundo informações, parece que o Grêmio rescindiu, informações que vêm aí lá da Rádio Gaúcha, né, de Porto Alegre, que o Grêmio rescindiu com o meia Thiago Neves. E o Sport fez 2-1, enfim, o clube comandado aí, né, pelo Jair Ventura, levou a melhor sobre o Grêmio, o time treinado pelo Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, tá certo? E agora a gente... E aí tem esse... Os outros, nós tivemos alguns jogos com polêmica, né? Santos e Vasco também teve VAR. Agora, esse aqui teve polêmica porque o Atlético Mineiro fez 3-0 para cima do São Paulo, né? Atlético Mineiro, o Galo doido, o time do São Paulo bateu o São Paulo do Fernando Diniz 3-0 para cima do tricolor paulista. E aí nesse jogo teve VAR e teve gol anulado do São Paulo, gol do Luciano e por impedimento. Enfim, polêmicas sobre o VAR. Muita gente discutindo aí questões de interpretação, ou se estava ou se não estava, enfim, alguns dizendo que, e é um fato, porque as câmeras conseguem captar às vezes o que, né, ou muitas vezes o que o ser humano, né, não consegue ver com os próprios olhos, né? Até mesmo na própria imagem é difícil para quem está assistindo, né? Muitas vezes, dependendo do lance, analisar aí, né? Interpretar se foi impedimento ou não, enfim. Mas o fato é que o gol do Luciano foi anulado e o Galo venceu. O Galo fez 3-0 aí contra o tricolor paulista, o São Paulo. E final de semana tem mais jogos, viu? Final de semana tem mais jogos já começando amanhã. Tá começando no sabadão aí, sabadão na Série A? Sabadão na Série A amanhã, 5 da tarde, jogo de Flamengo e Fortaleza. Já começa aí com o Flamengo motivado, o Mengão meteu 5-3, meteu bronca. A galera do Mengão aí tá confiante, né? O Mengão aí parece que pode engrenar no Campeonato Brasileiro, quem sabe aí com mais uma vitória. Elenco para isso tem, né? Elenco para isso o Flamengo tem, para frequentar a parte de cima, inclusive, da tabela. Então, Flamengo e Fortaleza, o time do Domini contra os comandados de Rogério Ceni, técnico do clube cearense, tá certo? Botafogo, Corinthians e Botafogo, jogo das 7 da noite amanhã também. Duas equipes aí, né? O Botafogo precisando da vitória, o Corinthians vem de um bom resultado, né? Tá aí com 8 pontos na tabela de classificação, o Botafogo tem 7, mas de qualquer maneira vai ser um bom jogo de dois clubes grandes aí do futebol brasileiro. Ceará e Santos é o jogo das 9 da noite de amanhã, jogo também de sábado, né? Amanhã, portanto, nós temos aí Ceará e Santos, né? O Ceará encarando o Peixe, né? Em casa. Então, jogo das 9 da noite amanhã, envolvendo aí o Ceará, né? O Vozão contra o Peixe. Bragantino e Palmeiras, jogo de domingo, 11 da manhã, Bragantino e Palmeiras, Bragantino que está na parte de baixo da tabela, contra o time do Lucha, pressionado por Fechou. O Fechou está pressionado, a coisa não. O clima anda quente no Verdão. Aliás, há algum tempo, né? Porque quando os resultados não acontecem em time grande, né? Ou quando
o torcedor não gosta do futebol que o time apresenta, a pressão ela sempre acontece, mesmo o Palmeiras vindo de um título aí do Campeonato Paulista, mas fato que o Palmeiras realmente não está jogando bem, pelos jogadores que tem e pelo treinador que tem, era para estar jogando muito mais bola o time do Verdão, né? O Palmeiras, que vai enfrentar o Bragantino, tá certo? O líder do campeonato joga o Bahia, né? Enfrenta o Bahia, melhor dizendo, jogo importante para o Inter que quer manter a boa fase, quer manter a liderança, e o Bahia, depois de levar 5 do Flamengo, né? Será que o Filipão vai para o Bahia? Será que o Filipão vai para o... Estão falando? Falaram no Filipão aí para ser o comandante do time da Arena Fonte Nova? Será que Filipão vai para Salvador? Enfim, a gente vai ver, né? Nós temos aí também, portanto, além de Internacional Bahia, confronto, né, do líder, né, o Internacional jogando em casa, nós vamos ter também São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense, jogo das 4 da tarde, né? Tricolor contra Tricolor, né? Bom jogo aí, o Tricolor Paulista contra o Tricolor das Laranjeiras, jogo das 4 da tarde, provavelmente deve ser o jogo da televisão, né? Da TV aberta. Bom jogo aí também, de duas equipes que estão ali frequentando, né, também a parte de cima da tabela, o Flusão e o Tricolor Paulista, né? Tem gente que inclusive fica feliz quando a gente fala do Flusão, né? É verdade. Fluminense e São Paulo e Fluminense, jogo de domingo. Ó, Vascão vai encarar o Atlético Paranaense, jogo das 6. O time da Colina vai encarar o Atlético Paranaense, que não vive uma boa sequência. O Atlético Paranaense estacionou, agora tem 7 pontos, na verdade, vem de um empate com o Bragantino, mas a coisa não anda muito boa em Curitiba com relação à situação do Atlético Paranaense, que vai encarar, como diria o Carioca, o Vasco, tá certo? Então, jogo envolvendo Vasco e Atlético Paranaense e Vasco da Gama, tá certo? Tem ainda Sport Goiás Sport, jogo que vai acontecer também nesse domingo, né? Mas à noite, né? Jogo das 8h30, portanto, o Goiás que inclusive está na parte de baixo da tabela, né? Goiás que não vive também um bom momento. Aliás, os times goianos aqui não vêm bem, né? Os times goianos aqui não vêm bem. Então o Goiás vai encarar o Sport. Esse é um confronto daqueles que a gente diz é o famoso confronto direto, né? De duas equipes que, ao que parece, vão disputar, vão brigar ali na parte de baixo da tabela, tá certo? Ainda vamos ter Atlético Goianiense e Grêmio. Esse jogo aqui também é importante. O Grêmio que está alguns jogos aí sem vencer, né? São 5 jogos sem vencer na Série A do Brasileiro, né? Inclusive vem de derrota aí contra o Sport Recife, perdeu 2-1 o time do Grêmio, o clube comandado pelo Renato Gaúcho, vai encarar o Atlético Goianiense também, que precisa vencer, né? O time do Wagner Mancini só venceu o Flamengo, né? Só fez aquela vitória épica contra o Flamengo, aquele 3-0 aí, né? Um resultado que surpreendeu, talvez não, com certeza até o mais otimista, né, dos torcedores do Atlético Goianiense. Então, nós teremos aí Atlético Goianiense e Grêmio. Também Coritiba e Atlético Mineiro e Coritiba, né? O Coxa vai encarar o Galo, o famoso Galo doido, né? Como conhecido aí pela torcida do Atlético Mineiro. Jogão Atlético Mineiro e Curitiba, o clube comandado pelo Jorge Sampaoli, o técnico argentino. Aliás, os estrangeiros. Então, né, o Internacional, que vem liderando o Campeonato Brasileiro, é comandado pelo estrangeiro, pelo Cudê, né? Eduardo Cudê, famoso Tchatcho, e o Galo, que vem na terceira posição, comandado aí pelo Sampaoli, tá certo? Muito bem, vamos falar aqui da tabela de classificação do Brasileirão Série A. Liderando aqui o Internacional com 16 pontos, é o líder, né, da Série A. Porcaria, essa vozinha aqui.
Vamos lá. Muito bem, então, vamos falar da classificação do Brasileirão Série A, né? Trazer aí os times que estão aí no G6 nesse primeiro momento. Nós temos aí o Internacional liderando com 16 pontos, o Inter que vem de empate com o Palmeiras, né? O Inter tem 16, o São Paulo é o segundo com 13 pontos, vice-líder o tricolor paulista. Aí nós temos Atlético Mineiro, Galo Doido com 12 pontos, é o terceiro colocado. Na quarta posição, aí nós temos 3 times empatados. Na verdade, o Vasco é o quarto com 11, empatados com ele tem Fluminense na quinta posição e o Flamengo, já fechando o G6, seriam os times hoje que disputariam a Libertadores, né? Tem 11 pontos também o Mengão, então 3 times, os 3 cariocas, né? Os 3 cariocas empatados aí com 11 pontos, Vasco, Fluminense e Flamengo, respectivamente. Aí o Ceará é o 7º colocado, o Palmeiras com 10 pontos na 8ª posição, Corinthians é o 9º com 8 pontos, Corinthians que veio de vitória aí contra o Goiás, né? Corinthians consegue entrar nessa primeira página da tabela e fechando o Fortaleza também com 8 pontos, é o 10º colocado, o time comandado pelo Rogério Ceni. Na segunda parte da tabela, nós temos aí o Santos com 8 pontos, o Bahia, né, na 12ª posição também com 8 pontos. Aí nós temos aí vários times aí com 7 pontos. Atlético Paranaense na 13ª posição, Sport, Curitiba, Grêmio, Botafogo, abrindo a zona de rebaixamento, né, o Z4, mas tem 7 pontos. O Bragantino tem 6, Atlético Goianiense com 5 pontos e o Goiás, os 2 times de Goiás aí, nas 2 últimas posições. Atlético Goianiense com 5 e o Goiás na lanterna nesse momento com 4 pontos conquistados até agora nessa Série A. Então, esses foram os jogos, né, a classificação, a gente falou sobre os jogos da Série A que aconteceram, também a rodada que vem por aí nesse final de semana. Agora, registrando mais uma vez, né, o assunto arbitragem tem ganhado o noticiário esportivo, principalmente por causa dessas polêmicas do VAR, o árbitro de vídeo. E a impressão que se tem é que se nós temos uma arbitragem insegura e ruim, né, a arbitragem de campo, a arbitragem de vídeo realmente está trazendo muita polêmica. Muitos dizem que os árbitros acertaram, outros dizem, enfim, que a interpretação não deveria ser as que foram colocadas, as decisões que foram tomadas. Agora, muita polêmica, muita demora para decidir alguns lances, enfim, o VAR, daqui a pouco a gente vai ter, como alguém já colocou aí na própria internet, né, o VAR Ball. O VAR Ball, né, porque, enfim, realmente o VAR tem ganhado um protagonismo, né, e o árbitro de campo? E o árbitro de campo? O que o árbitro de campo tem? A verdade é que nós temos uma arbitragem ruim e o VAR, né, também trazendo mais polêmica. Enfim, isso não é novidade para o noticiário brasileiro. Agora, interpretações à parte, uma coisa é certa, está demorando demais, né, muitos lances serem definidos. Teve jogo aí, não nessa rodada, mas no final de semana passado, o Santos e Flamengo teve 10 minutos de paralisação para esperar qual era a definição do VAR, em 2 lances. Então, quer dizer, algo de errado não está certo, obviamente. Então, a CBF precisa conversar, precisa ajeitar a casa. Afinal de contas, muita polêmica. O VAR é um instrumento importante, veio para corrigir aí injustiças do futebol, né? Agora, tem muita coisa discutível, não dá para negar que tem muita coisa discutível, enfim, talvez a demora, e aí algumas questões de interpretação também. Enfim,
é o cenário que a gente tem vivido aí nesse Brasileirão, nessa Série A, arbitragem mais uma vez sendo tema, sendo assunto. Isso não é novidade aqui no futebol brasileiro, né? É verdade, isso é algo, inclusive, muito recorrente, sempre foi, né? Mas, enfim, assim a gente toca o futebol, tá certo? Vamos falar de Lionel Messi. Parece que a novela espanhola, argentina, enfim, o que você quiser, terminou. Messi fica no Barcelona. Messi fica no Barcelona porque o Barcelona bateu o pé e disse que não liberaria o Messi sem a multa rescisória. Você sabe quanto custa a multa rescisória do Messi? Um clube, para tirar o Messi do Barcelona, teria que pagar algo em torno de 700 milhões de euros. Pouquinho dinheiro, né? 700 milhões de euros para Lionel Messi deixar o Barcelona. Então, o Messi, para não... tentou sair do Barcelona, vinha buscando essa alternativa, não obteve sucesso, até se cogitou que essa história poderia ir para a justiça, mas o Messi disse que não vai entrar, né? Não vai entrar contra o Barcelona na justiça, né? O clube que ele diz amar. Essa informação, inclusive, que saiu aqui no Globo Esporte, né? E que a gente está repercutindo. O Lionel Messi, portanto, continua no Barcelona, pelo menos para a próxima temporada, né? Ele ficou porque sentiu que não teria como sair ao menos que algum clube, alguém queira pagar os míseros 700 milhões de euros, tá certo? Tem Fórmula 1 esse final de semana, Grande Prêmio de Monza, na Itália, né? Prova de domingo, 10 da manhã, né? Começa às 10h10 da manhã, horário de Brasília, e, claro, o Hamilton, né? Hamilton que venceu a última prova, né? Bélgica, e agora vai tentar aí quebrar cada vez mais recordes. O piloto inglês Lewis Hamilton, a Fórmula 1, a gente dá um destaque aqui também no nosso podcast, no nosso Radar Esportivo, tá certo? Meus amigos, é isso. Depois de falar da Fórmula 1, vamos embora, né? Vamos nessa, estamos encerrando aqui o nosso podcast, Radar Esportivo. Claro, agradecendo você que acompanhou, você que esteve com a gente, você que prestigia. Obrigado pela audiência de vocês. Você que tem acompanhado aí, né? O nosso podcast está cada vez mais crescendo em audiência, isso é muito bacana, muito legal. Aproveito aqui para convidar, se inscreva no canal Galera Mix no YouTube, inscreve e acompanha as novidades do portal Galera Mix no YouTube, também no site, né? Enfim, muitas novidades para você e também do Radar Esportivo, tá certo? Gente, tô indo embora, tô ficando por aqui. Um grande abraço, ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá aí para repercutir tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo, tá certo? Aquele abraço e se tem bola na rede, é gol!